Olá, pessoal. Hoje vamos falar sobre inteligência emocional no trabalho. Eu sou o Felipe, psicólogo clínico da Mimo. Oi, eu sou a Gisele, também sou psicóloga do time de Squad, e hoje nós vamos conversar sobre como a inteligência emocional pode impactar nossas relações no ambiente profissional e como podemos desenvolver essa habilidade para melhorar a nossa comunicação e resolver conflitos de forma mais saudável. Quem nunca passou por uma situação no trabalho onde precisou respirar fundo para não reagir de uma forma mais impulsiva, né? Aliás, Gi, tu já precisou respirar fundo para não agir de uma forma mais impulsiva? Muitas vezes, né, Tu já Felipe? precisou controlar tuas emoções no ambiente de trabalho? Como foi essa experiência? Já, muitas vezes a gente parece que não vai dar conta, às vezes temos que respirar, sair um pouco do ambiente, né, para tentar entender o que está acontecendo. Então, é exatamente isso que a gente vai falar hoje, né, como reconhecer as emoções. O primeiro passo é reconhecer, né, e que estratégias a gente pode usar para controlar essas reações impulsivas, né, e também entender melhor o outro, né, o colega, né, Então, Felipe? o que é inteligência emocional, né? Para começar, vamos entender isso, né? É um conceito que ele foi popularizado por um autor dentro da psicologia, tem diversos livros aí que vocês podem pesquisar, o Daniel Goleman, e envolve 5 pilares principais. A gente pode resumir rapidinho aqui para vocês, né? De qual é o primeiro pilar? Sim, então, Felipe, o primeiro pilar é a autoconsciência, que significa saber reconhecer as próprias emoções no momento em que elas acontecem. Né? Parece simples, mas muitas vezes a gente age sem perceber, né, que estamos sentindo. As emoções elas estão aí para nos conectar com esse mundo, né, e nos orientar. Que é muito comum, né, Gi? O segundo pilar, Exatamente. então, continuando, eu acho que a gente pode colocar o autocontrole, ele segue nessa linha, né? Que é Uhum. exatamente essa capacidade de não deixar as emoções tomarem conta das nossas ações. A gente pode refletir, né? Quem nunca quis responder um e-mail, um WhatsApp, uma coisa que está mais atrasada no calor de um momento de uma forma mais intensa, né? A gente para, pensa, e aí a gente coloca o autocontrole em relação às nossas capacidades, né? Emoção, não deixar as emoções tomarem conta de ações imediatas. Uhum, exatamente. A terceira, né, o terceiro pilar aí é a motivação. E a gente não está aqui falando, né, de empresas que trabalham com metas, né, ou bater metas, enfim, mas de ter um propósito e uma persistência, né, mesmo diante de desafios. O penúltimo pilar, Gi, a gente pode falar sobre a empatia. Eu acho que talvez seja um dos mais importantes, né, para o ambiente de trabalho, tipo, se Uhum. colocar no lugar do outro, entender que as pessoas sentem de forma diferente, agem de forma diferente, e Isso. principalmente que o jeito que a gente se comunica, a comunicação faz toda a diferença no ambiente de trabalho. Exatamente, né, e esse, como tu falou, acho que é o ponto principal, é o que mais gera conflito, né, dentro do ambiente de trabalho, e as discussões muitas vezes vêm daí, pela questão da comunicação e de não compreender que cada um tem a sua maneira de reagir, mesmo a situações iguais, né, cada pessoa vai reagir da sua maneira. E o último pilar, então, é a habilidade social, né, que envolve desde saber como lidar com esses conflitos que são costumeiros, né, até construir bons relacionamentos no trabalho. Porque afinal a gente não trabalha sozinhos, né? A gente depende muito do outro, do colega no ambiente de trabalho, né, Verdade, Felipe? né, Gi? A parte social é muito importante até É, para as questões das nossas saúdes, né? Biopsicossocial. Então, exatamente. inteligência emocional na comunicação profissional. Quantas vezes já aconteceu de uma simples mensagem no WhatsApp do trabalho sendo interpretada de uma forma errada, Gi? Já aconteceu isso contigo? Muito, né? Isso acontece porque além, né, do que a gente está falando, aliás, além de como falamos, e também importa.
né? Então a comunicação, ela vai muito além das palavras, né? Então não é do que eu falo, mas de como eu falo, meu tom de voz, a expressão facial, até o momento que a gente escolhe para falar, né? Isso pode mudar completamente o significado. Então, se está no momento ali de discussão, em que a coisa tá no calor do momento, talvez não seja o momento de falar, né? Então, perceber, né, como falar e quando falar também é muito inteligente. Exatamente. Um exemplo clássico é quando a gente recebe uma mensagem mais ríspida, né? A nossa primeira impressão pode ser responder no mesmo tom. Geralmente é isso que a gente pensa, a pessoa está sendo grossa Sim. comigo, você é grosso também. Mas se nós praticarmos um pouco de inteligência emocional, a gente pode parar, refletir e pensar: será que essa pessoa está tendo um dia difícil? Será que eu entendi de fato da forma correta? Será que essa comunicação é uma comunicação válida? Exatamente, isso evita muitos conflitos, né, Felipe, desnecessários, né? Então, um truque, né, que a gente recomenda, que eu também uso, é reformular a pergunta antes de responder. Ao invés, né, de nossa, por que você falou assim comigo, né, tentar algo como, acho que não entendi direito, pode me explicar melhor? Isso já muda totalmente o tom da conversa, né, Felipe? É uma ótima dica. A gente pode sempre rever o jeito que a gente vai falar de comunicação horizontal, comunicação vertical, mas sempre perguntar sobre aquilo que a pessoa está falando, se foi exatamente aquilo que ela quis dizer, de um tom diferente no qual a conversa chegou até mim, faz com que a gente fique mais tranquilo até de entender o que está se passando. Às vezes a outra pessoa está com conflito, né? A gente não sabe. Às vezes a gente mesmo está com conflito e não sabe que está falando de uma forma mais dura com alguém do ambiente de trabalho, por exemplo. Mas, Gi, como a gente pode gerenciar conflitos com inteligência emocional? Vamos falar um pouco sobre isso, né, Felipe, já que conflitos é uma grande demanda, né, e são inevitáveis dentro do ambiente de trabalho, né, mas esses conflitos não precisam ser destrutivos. Então, o problema não é o conflito em si, mas a forma como a gente lida com ele. Muitas pessoas vão encarar um conflito como algo ruim, né? Mas ele pode ser uma oportunidade de crescimento se a gente administrar bem Exatamente. ele. O segredo sempre vai estar na forma de como a gente vê e aborda os problemas. Exatamente, Felipe, né? Então, por exemplo, se você tem um desentendimento com um colega, em vez de acusar, né, ou levantar a voz, tenta primeiro entender o lado dele. Aquela questão da empatia, de se colocar no lugar do outro, né? Então faça perguntas, ouça sem interromper. Depois você pode expor o seu ponto de vista com mais calma. Nesse momento, tu tende a ir compreendendo o outro, se mostrando compreensível para o outro, e com isso, né, o conflito ele não ganha força, e sim resolutividade, né, Felipe? Tem uma coisa muito importante nisso também que vale a pena a gente refletir, que é escolher o momento certo para resolver o conflito. Nem sempre, quando a gente está ali no meio da discussão, é o momento certo para parar e refletir sobre o que está acontecendo. Às vezes a gente precisa respirar um pouco, né, e se colocar ali. Será que agora é o momento certo ou posso esperar um pouco, né? E aí, depois de entender isso, pensar sobre isso, se eu e a outra pessoa estivermos muito emocionados, talvez melhor dar um tempo e conversar depois. Exatamente, né, Felipe? É isso, né? Então, uma dica aí, anotem, né? Respirar fundo, ouça antes de responder e escolha bem as palavras. Então, assim, dica, né? Procure ouvir, falar menos e ouvir mais. Né, Felipe? É uma boa dica aí que tem bastante efetividade Dentro do nos. ambiente de trabalho é muito bom, né? E aí faz com que as trocas fiquem melhores, né? Então a gente pode falar também, Gi, aqui de inteligência emocional para líderes Isso, e equipes, né? exatamente. Um bom líder, por exemplo, quando a gente está falando do ambiente de trabalho, não é aquela pessoa que apenas dá ordens, né? Quando a gente está falando de comunicação, isso cabe. Isso. Mas o líder também tem que buscar compreender a equipe, saber motivar e resolver os problemas de forma mais equilibrada, talvez. Exatamente, né? Isso vale também para qualquer um que trabalha em equipe, né, Felipe? Não só para o líder, né, mas para quem está ali na equipe. Então, se você consegue entender os sentimentos dos colegas, né, que trabalham com você e se comunicar bem, você acaba contribuindo para o ambiente de trabalho bem mais saudável, mais harmônico, né, com menos conflitos, com mais resolutividade.
Sim, Gia, eu acho que líderes e pessoas que trabalham no geral, né, nós no ambiente de trabalho, quando somos emocionalmente mais inteligentes, a empresa retém mais talentos, a gente tende a ter um crescimento, ajudando não só o crescimento da empresa, mas o nosso crescimento pessoal, né? Exatamente, né. Então, a inteligência emocional, não é um dom, não é algo que eu nasço, não é inato, né, mas é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Então, se você sente que precisa melhorar nesse aspecto, né, se você se identifica com situações, assim, conflituosas, comece, então, observando as suas reações, e busca, né, buscar formas mais equilibradas de lidar com as situações do dia a dia. Então, começar por nós mesmos, a nos olhar e depois olhar o outro. Então, isso é a inteligência emocional, saber administrar melhor as suas emoções. Claro, nós não podemos evitar as emoções, mas estar no nosso controle o que fazer com elas. Isso é inteligência emocional. É o que a gente faz em psicoterapia, né? De regulação Exatamente. emocional e principalmente a chave de Isso. tudo isso é autoconhecimento, para a gente entender quais são essas emoções, porque a gente age de tal maneira. Então, Exatamente. para encerrar, a gente deu algumas dicas aqui, a gente falou um pouco de inteligência emocional, e agora a gente vai deixar algumas dicas práticas. Pode dar alguma dica, Gi? Isso. Vamos com dicas que o pessoal gosta, né. Claro, bom, vamos lá. Primeira dica, pratique a autoconsciência. Então tente identificar como você se sente, né, em diferentes situações no trabalho, e veja como as suas emoções influenciam essas ações. Outra dica, Felipe? Eu acho que a gente pode pensar em respirar antes de agir. Eu acho que é muito importante. Sempre que a gente sentir que uma situação está afetando emocionalmente, respirar fundo, contar até 10, soltar o ar devagar e depois responder. Mais alguma dica aí? Bom, escutar de verdade, né, em vez de já pensar numa resposta enquanto a outra pessoa fala, tente ouvir tudo ativamente do que ela está dizendo. A gente tende a escutar ali a primeira palavra e já quer vir com alguma ideia, solução ou cortar o amigo. Não, escute tudo, escute tudo. Escutar de verdade é isso. Eu acho que para encerrar, como última dica, levando em consideração aquela dos 5 pilares, um dos mais importantes, que é a empatia, seja um bom Sim, colega, sim, demonstre a empatia e o respeito pelas pessoas nas quais nós trabalhamos, porque a gente também trabalha, né? Porque sim, um ambiente de trabalho saudável, ele começa literalmente com pequenas atitudes e essas atitudes são diárias. Então, vale a pena a gente refletir sobre isso, praticar a empatia e analisar nossas atitudes e como a gente está se comportando com os nossos colegas, como a gente está convivendo, como é que é o nosso ambiente de trabalho e se isso está fazendo bem para a gente e para o todo, né, para nossas questões sociais. exatamente, né, Felipe? Eu acho que essas dicas realmente elas são bem efetivas e claro, né, se você não conseguir fazer isso, sozinho, busque ajuda, né, busque uma maneira, através da psicoterapia, que é uma das formas, né, de buscar esse autoconhecimento, de fazer a conexão com a forma como você pensa, como você sente, como você reage, né, que são os comportamentos. Então a ideia é que você possa ter mais conhecimento e aplicar no seu dia a dia, né, e ter uma rotina de trabalho a mais harmoniosa possível, né, Felipe? É isso aí, pessoal. Ó, lembrando que se você é mimado e precisar de ajuda para lidar com situações no trabalho, no dia a dia, estamos disponíveis para atendê-los no aplicativo da Mimo. É só chamar a gente, nosso time de saúde Isso. está lá. Qualquer dúvida também pode deixar aqui nos comentários, nossa equipe está sempre olhando. Sigam a gente nas nossas redes sociais. E eu quero agradecer pelo tempo de vocês de ouvir a gente, né, Gi? É isso aí, gente. Mais uma vez, esperamos, né, ter trazido aí um assunto que possa contribuir aí para vocês e seguimos à disposição através do aplicativo da Mimo. Fiquem bem. Muito Tchau, obrigada, tchau. gente. Até a próxima. Tchau, tchau.